O regime iraniano está tremendo, desmoronando-se diante dos olhos de todo o mundo. Por anos, o regime estabeleceu uma estrutura que desafiava o mundo inteiro sem implorar por ajuda. Usou a pressão ocidental para criar caos e fomentar conflitos regionais, a fim de fortalecer o regime. Toda a estrutura que chamava de resistência era alimentada por isso. No entanto, o bloqueio dos Estados Unidos ao Irã abalou a própria base da ideologia do regime e os pilares em que se apoiava. Porque desta vez, o bloqueio mirou em tudo que mantinha o sistema do regime vivo. E em desespero, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, fugiu secretamente para São Petersburgo esta semana para implorar por ajuda a Putin. Ele estava carregando uma longa lista com ele, desde sistemas de defesa aérea até caças, e até mesmo compartilhamento de inteligência. Em resumo, tudo necessário para a sobrevivência do regime. Mas a salvação em que Teherã apostava não estava lá. O regime enfrentou uma realidade completamente diferente. Apenas, nossa parceria estratégica continua e somos pela paz. Frases diplomáticas indiretas, promessas que parecem significativas, mas são na verdade vazias. Nenhuma tropa foi enviada, nenhuma transferência de armas foi aprovada e nenhuma ajuda econômica foi oferecida. Essa postura passiva não era um sinal de fraqueza, mas uma armadilha geoestratégica perfeitamente planejada e fria. A Rússia não estava apenas cortando as pontes do Irã através da inação, mas também fortificando suas novas pontes com Pequim, ao fazer com que a China apunhalasse o Irã pelas costas. No coração dessa dupla traição está uma equação muito simples. O princípio de que o que é mais desejado é sempre a maior fraqueza se aplica aqui. E Putin conhecia tanto os desejos quanto as vulnerabilidades de Teherã e Pequim. Tudo o que ele precisava fazer era aparecer no palco ao lado do Irã e não fazer nada. A fria matemática no coração deste mecanismo é suficiente por si só para explicar a lógica por trás da traição. Há apenas alguns meses, o petróleo Brent estava sendo negociado em torno da faixa de $40. Com o fechamento de fato do Estreito de Hormuz, a situação saiu de controle. O bloqueio dessa artéria principal, que transporta 1/5 do suprimento mundial de petróleo, enviou ondas de choque pelos mercados e elevou os preços ao patamar de $120. O pânico global serviu como uma tábua de salvação para Moscou. Tendo perdido metade de sua capacidade de produção, Moscou vendeu o fornecimento limitado restante a preços exorbitantes que haviam triplicado, e assim encontrou uma maneira de financiar suas operações militares na Ucrânia, enquanto simultaneamente subsidiava o descontentamento interno. A equação é brutalmente simples. Se Moscou ou Pequim tivessem intervindo e dado ao Irã o que ele queria, o bloqueio no Estreito de Hormuz poderia ter sido levantado, ou Putin poderia ter chegado a um acordo com Trump. Eles fizeram isso antes em relação à Ucrânia. Eles poderiam ter feito isso novamente. Poderiam ter fechado um acordo lucrativo simplesmente dando a Trump o que ele queria. No entanto, a equação da traição é um cálculo implacável de custo-benefício. Um cenário assim poderia ter devastado a economia de guerra da Rússia, já lutando com déficits orçamentários desde as bases. É por isso que Moscou escolheu assistir Teherã afundar no bloqueio de longe, em grande silêncio. Reter ajuda aqui não foi um ato passivo. Foi uma estratégia ativa que maximizou as margens de lucro. O conceito de aliança foi despedaçado na lâmina afiada dos cálculos de interesse. A anatomia da traição não se limitou apenas aos cálculos do Kremlin. Simultaneamente, uma imensa mudança de eixo geoeconômico estava em andamento em Pequim, porque enquanto Teherã estava sendo vendido em Moscou, Pequim já havia assumido o lugar do comprador. O silêncio de Pequim nesta crise não foi coincidência, pois a ausência de qualquer apoio concreto da China ao Irã e sua aparente indiferença repousavam diretamente na garantia de Moscou. Quando Hormuz fechou, a China enfrentou uma lacuna diária de fornecimento de 4 a 5 milhões de barris. Se Pequim tivesse sido deixada por conta própria, essa lacuna teria forçado a China a negociar com os Estados Unidos nos mercados globais. Mas Putin estava do outro lado da linha. A Rússia maximizou o oleoduto Espo, aumentou os embarques dos portos do Pacífico e começou a bombear quase 2.100.000 barris por dia para a China. Alto preço, alto volume por terra, nem dependente de Hormuz, nem ao alcance do bloqueio americano. A Rússia subiu à posição de maior fornecedora da China. A estrutura chamada Eixo Oriental estava sendo reformulada diante dos olhos de todos. Com o Irã sendo eliminado do campo, China e Rússia aprofundaram sua dependência mútua e construíram um novo monopólio energético entre si. A dependência da China do petróleo russo agora está acima de 20%. Pequim está priorizando projetos do gasoduto Poder da Sibéria 2, aumentando os investimentos na Rota do Mar do Norte e construindo um corredor energético terrestre totalmente independente do risco marítimo.
A implicação é clara. Mesmo quando esta crise terminar, o Irã não poderá retornar ao mercado chinês nos antigos termos. Moscou ocupou o lugar que Teherã deixou vazio. Os acordos são de longo prazo. O investimento em infraestrutura é permanente. A eliminação do Irã do eixo oriental não é uma perda temporária, é uma subtração permanente. E outro detalhe marcante da cena de traição está escondido na cronologia das operações de evacuação. A China já havia começado a retirar seus cidadãos e pessoal corporativo do Irã, mesmo antes de as hostilidades ativas eclodirem entre os Estados Unidos e o Irã à beira da guerra. Após 21 de abril, uma segunda e mais extensa onda de evacuações foi lançada. No mesmo período, a Rússia acelerou a operação para retirar seus próprios engenheiros e especialistas da usina nuclear de Bushehr, das instalações portuárias críticas e dos nós estratégicos do setor energético. Aqueles retirados não eram cidadãos comuns. Eram especialistas em áreas que constituem a alavancagem estratégica do Irã: usinas nucleares, segurança portuária, infraestrutura energética, instalações técnicas críticas, gerentes, engenheiros e técnicos. Cada linha de suporte técnico que o regime precisaria para sair da crise estava efetivamente trancada junto com as cadeiras vazias deixadas por esses especialistas. Isso não é um veredicto de que o regime não sobreviverá. É um reflexo do que a prática no terreno está dizendo. Uma das mensagens mais claras que um Estado pode enviar ao seu aliado é a decisão de retirar seu próprio pessoal crítico. O fato de que essa mensagem foi entregue no mesmo período tanto pela China quanto pela Rússia, com um timing que parece coordenado, destaca-se como um dos indicadores mais concretos da verdadeira natureza da aliança. A dimensão logística da traição se manifesta de outra forma ao longo da rota do Mar Cáspio. A Bacia do Cáspio há muito tempo foi posicionada como uma via comercial além da vigilância ocidental, com remessas de armas fora dos registros entre o Irã e a Rússia, enraizadas através deste corpo de água fechado. Essa ilusão isolada de segurança foi destruída por golpes inesperados. As capacidades avançadas de ataque de Israel miraram nas instalações navais do Irã no porto de Bandar Anzali. Os estaleiros sofreram danos pesados. Ao norte, as forças ucranianas neutralizaram plataformas de perfuração no Cáspio pertencentes à empresa Lukoil. Essas operações de duas direções distintas abalaram a segurança da região desde suas fundações. O que é mais surpreendente, no entanto, é que Moscou não tomou nenhuma medida concreta para proteger este corredor crítico. Teherã exigiu patrulhas navais urgentes de Moscou para assegurar a rota. O comércio clandestino que atravessava o Cáspio era a artéria do fluxo de caixa do IRGC, o mecanismo de suporte vital de longo prazo do regime. A frota do Cáspio de Putin ou não tinha o equipamento para lidar com tais ameaças assimétricas, ou o colapso da linha coincidiu mais uma vez com a aprovação silenciosa de Moscou. Em termos de resultado, não há diferença prática entre os dois, porque o fechamento da rota do Cáspio significa diretamente o bloqueio da frota sombra do IRGC. Navios de carga estão detidos nos portos, enquanto componentes de guerra eletrônica destinados a chegar da Rússia permanecem presos em armazenamento. Esta artéria financeira, crítica para o regime, começou a congelar lentamente no meio do mar que leva seu próprio nome, e Moscou não moveu um dedo para impedir o congelamento. Aqui, encontramos outra forma de traição, a indiferença deliberada. Negar ajuda pode se tornar uma ferramenta tão eficaz quanto causar dano direto. Quando se observa o quadro no palco, a indiferença de Moscou também parece ser um movimento no tabuleiro de xadrez. Todas essas realidades no terreno estão enviando ondas poderosas para as dinâmicas internas do Irã. A quebra das redes logísticas e a retirada de aliados abriram profundas falhas na estrutura de comando da Guarda Revolucionária. Os drones Shahed, fornecidos à Rússia por anos, o apoio de munição e as fábricas conjuntas estabelecidas foram todos legitimados para a base com a promessa de que estarão ao nosso lado quando precisarmos deles. Mas qual é a consequência física desse movimento implacável de xadrez no terreno? A escala da traição não ficou confinada às mesas políticas. Transformou-se em pânico absoluto nos portões de fronteira e em um colapso total na infraestrutura. Vamos olhar de perto o epicentro deste êxodo. Vamos começar com a Rússia primeiro. O espaço aéreo do Irã está atualmente completamente fechado devido aos aviões de guerra. Na área marítima, há um bloqueio naval dos Estados Unidos. Restam apenas duas rotas seguras para estrangeiros fugirem do país: as fronteiras terrestres da Turquia e do Azerbaijão. O centro deste êxodo e o ponto de maior congestionamento é o histórico portão de fronteira de Astara, na fronteira Irã-Azerbaijão. Em circunstâncias normais, este portão é o coração do corredor de transporte norte-sul, um ponto de passagem econômico rotineiro para caminhões comerciais e comércio de mala entre os dois países. No entanto,
Hoje Astara se tornou o principal corredor de evacuação para os aliados. De acordo com relatórios de campo da agência de reportagens com sede no Azerbaijão e da Euronews, apenas entre os dias 1º e 10 de março, 2.097 pessoas de 69 países diferentes foram rapidamente evacuadas por este portão. No entanto, a composição demográfica deste número pinta um quadro muito mais sombrio do que uma evacuação civil rotineira. A grande maioria dos que estão saindo são especialistas em infraestrutura que gerenciam os projetos de refinaria e ferrovia da China no Irã, engenheiros seniores trabalhando nas instalações de energia da Rússia e pessoal das missões diplomáticas do Tajiquistão e do Paquistão. Em outras palavras, aqueles que cruzam a fronteira não são turistas, mas sim a inteligência que controla os interruptores digitais e logísticos do Irã. A situação não é diferente no eixo ocidental, não apenas no eixo norte. A travessia de Megre, com sua geografia desafiadora na fronteira com a Armênia, e especialmente os portões de fronteira de Gores e Kapikoy, que se abrem para a Turquia, são outros pontos de pressão críticos da onda de evacuação. Para os oficiais chineses e russos, a Turquia serve como o centro de trânsito internacional mais estável, onde podem voar para seus próprios países com confiança. Esta é a onda de choque precursora de uma destruição maciça iminente e colapso total do sistema. Estou vindo de Teherã e há muito caos na cidade, Esta rede de relações, que o regime tentou manter por décadas com histórias de parceria estratégica, evaporou em segundos no momento de crise. A traição nas linhas de frente agora é impossível de esconder. Os chamados aliados estão preocupados em lançar Teherã no fogo e proteger seus próprios cofres e recursos humanos críticos. A ação da Rússia é uma traição a sangue frio que mina fundamentalmente as alegações de aliança de longo prazo e torna inválidas as doutrinas militares. Por meses, o Irã forneceu a Moscou milhares de drones Shahed e mísseis balísticos, arriscando sua própria segurança nacional para alimentar a máquina de guerra russa. Mas quando a situação se inverteu, a resposta de Moscou foi nada além de palavras vazias ecoando nos salões diplomáticos. Nenhum passo concreto foi dado para proteger o regime. Sistemas de defesa aérea para proteger os céus não foram ativados. Militarmente, eles apenas compartilharam inteligência inadequada e atrasada. E agora, na fase mais crítica, a traição econômica e logística está em jogo. De acordo com um relatório de 9 de março do The Moscow Times, detalhes refletidos em declarações do CEO da Rosatom, Alexei Likachev, revelam a seriedade da operação. Conforme declarado, 94 funcionários seniores foram transportados através da fronteira em voos especiais, enquanto 200 dos restantes 639 cidadãos russos foram transportados em ônibus com janelas escurecidas durante breves intervalos, quando a probabilidade de bombardeio diminuía. Esta operação de evacuação, aprovada pessoalmente por Putin, faz mais do que apenas salvar vidas. Também levou à suspensão indefinida de novos projetos de reatores nucleares, que estavam em construção desde 2017, em meio a uma grande campanha de propaganda. A Rússia parece ter abandonado seu investimento nuclear de décadas, de bilhões de dólares, considerando-o indigno de proteção. Por outro lado, a ação da China tornou a situação muito mais complicada. A embaixada chinesa evacuou imediatamente 791 funcionários críticos via Azerbaijão na primeira etapa, enquanto planos de ação de emergência semelhantes foram implementados para os milhares de especialistas deixados para trás. No papel, o número de cidadãos chineses no Irã é estimado entre 5.000 e 9.000. Esse número pode parecer uma pequena minoria para uma população tão grande. No entanto, isso é um grande erro estratégico porque esses cidadãos chineses são o núcleo intelectual que gerencia as linhas vitais do Irã. Eles são técnicos de refinaria, operadores que gerenciam portos de águas profundas, especialistas em sinalização de redes ferroviárias e gestores-chave dos famosos projetos da nova Rota da Seda. Quando esse grupo de especialistas deixa o país, restam apenas pilhas de ferro e concreto inúteis. O regime iraniano deve enfrentar a realidade de que seus aliados não apenas drenaram o país fisicamente, mas também sistematicamente. A retirada russa, em particular, representa um grande golpe para a usina nuclear de Bushehr. A energia nuclear é uma área complexa e perigosa demais para ser gerida por técnicos locais usando métodos de tentativa e erro. Com a saída dos especialistas russos, a manutenção periódica de segurança na usina, a calibração digital dos sistemas de resfriamento e o gerenciamento das barras de combustível estão agora em grande risco. Além disso, a construção das unidades 2 e 3, que teria dobrado a capacidade da usina, foi abruptamente interrompida.
A retirada da expertise russa tem o potencial de causar uma queda massiva de 10 a 15% na produção nacional de energia do Irã. O mergulho permanente na escuridão de regiões industriais e grandes cidades já lutando com apagões crônicos é a faísca mais forte que levará a agitação civil às ruas. O colapso sistêmico não se limita aos reatores nucleares. As redes de logística e comércio, vitais para o país, também se tornaram disfuncionais da noite para o dia devido à sua dependência de expertise estrangeira. Os projetos do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que conectariam o Irã à Europa via Rússia, sofreram um golpe severo. A saída dos engenheiros da linha ferroviária de Rasht a Astara, que estava sendo implementada com um empréstimo de $1,5 bilhão da Rússia, deixou essa grande visão enferrujando no meio do deserto. Além disso, a retirada simultânea de especialistas em logística russos e operadores chineses que trabalhavam nos portos de Bandar Abbas, Bushehr e no estratégico Chabahar desencadeou um ataque cardíaco operacional na infraestrutura do Irã em segundos, porque tudo nesses portos de águas profundas estava nas mãos desses engenheiros estrangeiros. No momento em que os operadores se retiraram, os sistemas de automação digital nos portos colapsaram e os enormes guindastes de carga pararam. Os portos ficaram instantaneamente paralisados. Petroleiros e navios de carga ficaram à deriva no mar aberto. Os números de exportação despencaram para zero. A economia do Irã, já lutando sob sanções internacionais, está literalmente destruída. Além de toda essa devastação econômica e logística, há uma dimensão de xadrez muito mais sombria que diz respeito aos equilíbrios geopolíticos globais. Por anos, aqueles centenas de especialistas russos e chineses na usina de Bushehr e nos portos estratégicos serviram como um sistema de defesa aérea vivo não oficial, mas o mais poderoso do mundo para o Irã. Quando os Estados Unidos ou Israel planejavam uma possível operação contra o Irã, hesitavam em atacar funcionários estatais russos ou chineses nas instalações-alvo, temendo o risco de arrastar diretamente Moscou e Pequim para a guerra. As ordens de evacuação de emergência emitidas por Vladimir Putin e Xi Jinping destruíram esse escudo vivo e invisível em um instante. Agora não há mais estrangeiros para proteger nessas instalações. Esta ação deixou a infraestrutura mais crítica do Irã completamente exposta e indefesa contra ataques aéreos externos. No início do vídeo, mencionamos que a China imediatamente recorreu ao petróleo russo após abandonar o Irã. Por trás desta imagem está o exemplo mais duro e implacável de canibalismo geoeconômico. Citando o aumento das tensões geopolíticas entre Washington e Teherã e a necessidade de garantir a estabilidade do fornecimento em seu próprio mercado interno, a administração de Pequim reduziu suas compras de petróleo do Irã para 1.030.000 barris por dia. Isso representa um corte súbito e massivo de aproximadamente 220.000 barris por dia. Então, para quem a China, constantemente faminta por energia para alimentar sua enorme indústria, recorreu para preencher essa lacuna, é precisamente aqui que a Rússia, o outro ator na grande traição, entra em cena. A China imediatamente mudou seu curso para Moscou, aumentando suas importações de petróleo russo para um nível recorde de 2.070.000 barris por dia. Esta situação é um exemplo tremendo de oportunismo, mostrando como o conceito de aliança estratégica evapora facilmente diante dos interesses. O detalhe mais crítico é este. O governo iraniano praticamente implorou a China, oferecendo um desconto massivo de 16%, muito além das normas do mercado global, para salvar seu navio afundando e converter seu petróleo em dinheiro. No entanto, Pequim friamente virou as costas para essa oferta. Para a China, o petróleo iraniano já não é mais uma vantagem barata. Devido às sanções dos Estados Unidos e às tensões militares na região, tornou-se um fardo arriscado de transportar. Por outro lado, a postura de Vladimir Putin diante desta situação é o auge da astúcia geopolítica. Enquanto Moscou continua suas declarações de apoio a Teherã, nos bastidores, está rapidamente incorporando a fatia de mercado perdida do Irã em seu próprio mercado, usando o petróleo extra que vende para a China para tapar o buraco econômico criado pelas sanções ocidentais contra si mesmo. À medida que a economia iraniana sangra um pouco mais a cada barril de petróleo que não consegue vender e se aproxima do colapso, seu aliado Putin esfrega as mãos, enchendo seu cofre de guerra. Aliados fugindo silenciosamente, portos massivos parados e o sangue vital do petróleo incapaz de ser vendido. Todas essas são partes do fiasco no mundo exterior. Então, qual é a contrapartida desse isolamento massivo e destruição econômica nas dinâmicas internas do Irã? O quadro é um beco sem saída, completamente negro para o regime. O povo iraniano, há muito tempo, luta com uma espiral destrutiva de hiperinflação,
uma moeda desvalorizada e pesadas sanções internacionais. Com a renda mensal média de um funcionário público ou trabalhador reduzida para $200 a $300, até mesmo encher a cesta de compras de uma família comum se tornou um milagre. A subida imparável dos preços dos alimentos e a escassez de combustível que os potenciais gargalos logísticos trarão estão aumentando as tensões nas ruas um pouco mais a cada dia. No entanto, o que realmente faz os tomadores de decisão suarem não é a infelicidade dos cidadãos comuns. A situação enfrentada pelas Forças Armadas, pela Guarda Revolucionária e pela milícia Basij, que controlam as ruas e são o único pilar que sustenta o regime, é um verdadeiro pesadelo. Quando o fluxo vital de dinheiro da China for cortado e as receitas do petróleo despencarem, o regime não conseguirá pagar os salários deste enorme aparato militar. A história mostrou repetidamente que, não importa quão forte seja a ideologia, uma estrutura militar que não é alimentada e não pode sustentar suas famílias, pode muito rapidamente perder sua lealdade. O regime deve temer o risco de uma guerra civil ou levante criado por grupos armados reclamando por não serem pagos, em vez de aeronaves inimigas de fora. O pânico reside precisamente aqui, na possibilidade de o monopólio do poder ser quebrado. A administração de Teherã, que durante anos acreditou ter construído um bloco invencível contra o Ocidente, recebeu o verdadeiro golpe das capitais em que confiava, Moscou e Pequim. O sonho de um chamado mundo multipolar terminou de forma devastadora nas malas dos engenheiros que fugiam pelo portão de fronteira de Astara. À medida que as instalações nucleares do Irã silenciavam e seus portos eram deixados para enferrujar, a capacidade de sobrevivência do regime colapsou completamente. Hoje, o Irã está sendo minado internamente, não pelos mísseis de seus inimigos, mas pela traição fria e calculada de seus aliados. O mito de que nada nos acontecerá se foi. Ninguém está seguro naquela região mais, e todas as pontes para o retorno foram queimadas. O conto de fadas da estabilidade acabou. O grande desmoronamento começou oficialmente. As próximas 6 semanas têm a natureza de um presságio, uma mudança que redesenhará o mapa geopolítico do Oriente Médio. Compartilhe nos comentários. Para se manter informado sobre as análises da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Nosso vídeo chegou ao fim, mas nossas análises não param por aqui. Se você gostaria de ouvir os dossiês detalhados da PPR Global sobre desenvolvimentos globais no conforto de um podcast durante longas viagens de carro ou pausas diurnas, também o convidamos para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na descrição e não fique para trás na agenda mundial em nenhum lugar, sob quaisquer circunstâncias. Obrigado por nos escolher.